Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e valoroso irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento, outro dia, estarmos juntos para poder meditarmos na palavra do Senhor de uma forma direta e simples, né? Direta e simples, com o objetivo de cada um da gente aqui procurar se conectar cada hora mais em Deus e nos seus ditames, nas suas ordens, naquilo que Ele determina para as nossas vidas. A nossa meditação de hoje é dia 29 de novembro de 2024, amanhã termina o mês, e hoje termina o capítulo de 2 Samuel. Então a gente vai no capítulo 24 e vamos tomar como referência o versículo 12, diz assim: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Ta faça aqui, que é a mesma coisa que a ti a faça, né? Ou faça a ti, seria assim de uma forma mais compreensível. Minha Bíblia, ela tem essa linguagem, que ela é a versão meio da revista corrigida, e às vezes ela tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada realmente. Então nós temos um cenário em que o Senhor envia um mensageiro, né? Envia um homem para que leve uma mensagem a Davi. Esse homem é um profeta de Gade, e vai levando essa simples mensagem: 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te a faça. O que nós temos aqui? Interessante, nós temos um relato aqui, um relato em que envolve uma contagem do povo. Davi envolve uma contagem do povo. Parece simples contar o povo. O problema é que esse capítulo ele já traz um cenário que já é intrigante. Por quê? No primeiro versículo do capítulo ele diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Então já começa dizendo que Davi é direcionado a contar o povo. E é direcionado a contar o povo através de uma incitação, ele é estimulado, ele é provocado, ele é desafiado. Que quando você vai lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas ou é 1 Crônicas? Agora aqui sempre me foge. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver 1 Crônicas. Quando você vai no livro de Crônicas, lá no capítulo 21 de 1 Crônicas, resumindo, quando você vai lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, a mesma passagem está lá, mas está escrito um pouquinho aparentemente diferente, ou de uma forma diferente, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar Israel. Em Samuel, que nós estávamos lendo, capítulo 24, versículo 1, diz: E a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel, e ele, o Senhor, incitou a Davi contra eles. Então nós já teríamos o primeiro problema. Quem é que mandou Davi contar o povo? Quem? Nós entendemos, trabalhamos isso, em que Deus não impediu a ação do próprio Satanás. Satanás é que leva Davi a contar o povo, e Deus não impede a ação de Satanás, assim como Deus não impediu a ação de Satanás sobre a vida de Jó, no primeiro momento. Então, é assim que funciona a saída para esse entendimento. Né? Por quê? Para que você não veja uma contradição na Bíblia, porque nós temos essa tendência de querer buscar essa contradição. Mas quando você continua a narrativa, você vai ver que Davi, ele numera o povo, ele vai numerando o povo, mas não mostra aqui dentro do texto bíblico qual o verdadeiro sentido, o que motivou Davi a numerar o povo. A análise que nos é feita, o que nós somos levados a entender, que como trata-se de exército,
Davi está se envaidecendo pela grandeza do exército de Israel, pela grandeza das vitórias que Israel conquista, pelo numeroso exército que ele vai crescendo, a ponto de querer mostrar para todos os seus adversários, todos os seus inimigos, que Davi construiu um exército poderoso. Ou seja, o que nos leva a entender, o que nos leva a crer aqui dentro do contexto trabalhado, é que Davi, por algum momento, por essa ação, vamos dizer assim, por essa ação maligna, como é dito lá em Crônicas, 1 Crônicas 21:1, é que Davi se deixa ser excitado, se deixa ser levado, se deixa ser seduzido por algo que Satanás faz na vida dele naquele momento, e ele então, ele é estimulado, desperta nele uma ação, um desejo em que ele vê grandeza no crescimento do seu exército como construído por ele próprio, do que um exército que foi lhe dado, constituído pelo Senhor. Porque se a gente para olhar Davi quando sai sendo perseguido por Saul, que começa a sua peregrinação, ele sai só. Depois vai sendo lhe acrescentado homens, e principalmente os seus 300 homens, que se dividem no grupo dos 30 de Davi, ou seja, vai sendo acrescentado homens pelo Senhor, homens pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas necessidades, homens como se a gente fosse parar para olhar, quando Jesus saiu a caminhar pela Judéia, nas suas pregações, homens iam sendo acrescentados, em especial os 12 discípulos, que eram muito mais, mas aqueles 12 que a gente trata aqui na Bíblia como os principais. Então, o que leva-nos a entender que o pecado de Davi é justamente essa vaidade, essa sua grandeza que cresce em seu coração, trabalhado pelo inimigo, mas permitido pelo próprio Deus. E aqui deixa uma lição importante. Quando Davi apresenta essa sua necessidade, apresenta essa sua busca, e que ele leva o assunto a quem vai executar a tarefa, a primeira preocupação de quem vai executar a tarefa é que ele vai executar uma tarefa que ele não entende. Ele não entende, porque lá na hora, quando ele é apresentado, no versículo 3, diz assim, o executor, que é Joabe, e os seus comandantes do exército, assim, então disse Joabe ao rei, ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Aí, mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Talvez Joabe, do primeiro momento, veja que a tarefa é uma tarefa que leva tempo, é uma tarefa que desguarnece o povo, o reino, é uma tarefa que efetivamente, por mais que possivelmente o reino ali estivesse vivendo um momento de paz, mas é uma tarefa que parece ser sentido. E além de que, dentro de princípios que talvez o povo ali tivesse, como por exemplo nós temos lá em Êxodo, capítulo 30, eu acho que é capítulo 30, Êxodo aqui, deixa eu procurar aqui, Êxodo 20 a 30. Êxodo capítulo 30, o 20 é o dos 10 mandamentos. No versículo 12, existe um versículo que diz assim, quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Observa só, é que a contagem ela é feita para o próprio Senhor, para que o povo dê o resgate à alma. E Davi, ali naquele momento, meio que infringe um princípio desse, quando está querendo contar para si próprio. E aqui tinha os valores ali envolvidos, ciclos de prata, e Davi não está. Davi quer saber o tamanho do seu exército.
o quão forte ele é, o quão grandioso ele é para que se oponha ao inimigo. E nós temos dessas condutas na nossa vida. Nós temos grandeza, principalmente quando Deus nos está concedendo vitória na nossa vida, realizações. Nós temos, às vezes, pela nossa caminhada, para receber bênçãos materiais de Deus, nós saímos de uma vida pobre para uma vida segura. Eu mesmo, analisando a minha vida, eu sou um garoto de periferia, né? A minha casa, quando eu era criança, caiu, na minha casa simples caiu. A minha família, a minha mãe, nós, vamos dizer assim, meio que invadimos uma habitação do governo que ficava lá jogada para que nós fôssemos habitar. Habitamos por vários anos, não foi preciso nenhuma ação judicial do governo para nos tirar de lá. Fomos ajeitando, minha mãe foi trabalhando, ajeitando um cantinho, um quartinho, e jogou todos nós de volta para um ambiente dado por Deus para a gente. Mas aí nesse processo, hoje, graças a Deus, eu trabalho, tenho sustentado minha família, tenho recebido do Senhor multiplicações da vida, mas o desafio é a gente entender que parte disso a gente tem que aplicar na obra do Senhor, parte disso a gente tem que ser generoso, tem que praticar caridade, tudo isso, mas não por uma forma de tomar lá da cá, não, mas é por uma forma de gratidão daquilo que Deus nos dá, ou seja, o nosso crescimento, as nossas posições alcançadas, elas nos devem levar a dar gratidão a Deus e estar cada hora mais conectados com Deus. Mas em algum momento, Davi aqui, muito provavelmente, deve ter se deixado levar pela malignidade, pela sua vaidade, até mesmo porque o inimigo, como foi dito aqui, se direcionou a ele diretamente. E em alguma brecha ele deixou alguma falha para que o inimigo permitisse ser usado. E o Senhor, ao observar isso, também o permitiu com que Davi fosse testado. E Davi caiu nesse primeiro momento. E aí a gente entra no processo. Ele cai, mas quando o profeta lhe apresenta três possibilidades, ele deveria escolher. Apresenta 7 anos de fome, há 7 anos, 3 anos de perseguição do povo de Israel e apresenta 3 dias de peste sobre a terra de Israel. E Davi, nesse processo de escolha, como a própria Bíblia diz assim, eu te coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. E Davi, na sua resposta, ele se reconecta ao Senhor. Ele se reconecta verdadeiramente através do seu arrependimento, através do reconhecimento, da confissão do seu pecado, quando ele diz o seguinte, então disse Davi lá no versículo 14, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E eu tenho, na minha vida prática, reavaliando a minha vida, vendo o meu passado, que eu sempre procurei viver minha vida de uma forma pautada, com rigidez, com honra, com dignidade. Mas é claro que eu não consegui viver assim. É claro que eu cometi muitos erros, é claro que eu cometi muitas falhas. E eu sempre digo, eu tenho falhas que eu cometi porque eu quis cometê-las, né? Porque eu era tomada pelos meus prazeres, pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelas minhas necessidades, pelo aquilo que eu projetava de futuro. E tenho falhas que, na verdade, elas foram acontecendo diante de todo o cenário de convivência, ou que eu fui levado, ou que, por exemplo, que eu fui incitado pelo próprio Satanás ou pelo inimigo, e eu não tive maturidade, não tive discernimento, não tive, na verdade, relacionamento com Deus ali naquele momento para que eu tomasse uma decisão segura. E aí Davi, aqui, ele passa novamente, ele já fez, o erro já foi cometido, mas ele se coloca e diz assim, olha, eu quero que o Senhor me julgue, eu quero que o Senhor aplique a sua justiça sobre mim, porque a mão dos homens não está. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Por isso nós devemos ter essa confissão de arrependimento, por isso a gente tem que ter clareza, por isso a gente tem que se prostrar ao Senhor. E no final de tudo, no final de todo esse cenário aqui, para que não fique muito longo, Deus manda Davi a preparar um altar para ele ali numa eira, ele compra uma eira ali de Onã,
ele compra uma eira ali de Onã, ele levanta um altar para o Senhor, ele oferece sacrifício, ele levanta um altar, e no final, lá em Davi diz assim, diz assim, no 21, e disse Araúna, porque vem o rei, meu senhor ao seu servo, e disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Porque Davi, o povo está sendo castigado, está sendo trucidado, e ele se coloca e diz, não, Senhor, foi eu que errei. Davi era aceita, Davi diz, sou eu que errei, é sobre mim que tu deves, é sobre mim, é sobre a minha casa. Mas não trate o povo desse jeito, não. E Deus, na sua misericórdia, cessa a sua aplicação do seu juízo aqui, da sua justiça, abre essa porta de reconciliação de momento, e lá no versículo 25, diz assim, edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Lembrando que os holocaustos tinham a função de fazer a expiação, a destruição ali do pecado, queimar ali. E as ofertas pacíficas seria um momento de celebração, a comunhão. Seria, vamos dizer assim, como se nós estivéssemos sentados à mesa do Senhor, comendo, bebendo, se divertindo, se alegrando com o Pai na nossa casa. Que assim seja na nossa vida, né? Que a gente esteja pronto a nos arrepender, que a gente, primeiro, não erre, não peque, mas se errar e pecar, que a gente utilize a presença desse advogado fiel ao nosso favor, para que quando vier a justiça do seu Pai, venha uma justiça dentro da medida que possamos suportar, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus abençoado tome conta da tua vida, que Deus possa te cuidar. E que foi um prazer meditar capítulo a versículo do livro de Samuel. E vamos ver o que faremos a partir de amanhã. Deus nos abençoe, Deus nos cuide.